Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Viva, Vítor. E o José António Silva, viva, Zé Tal. Olá, Augusto. Tudo bem? Viva. Tudo bem, Zé Tal. Ora, hoje nós vamos continuar a explorar o tema da robótica, que tem sido alvo das nossas últimas conversas, nos últimos 2 episódios. Hoje vamos continuar este tópico, mas desta vez num ponto que começamos a falar no episódio anterior, mas que vamos aprofundar em mais detalhe, que é o tópico de que se os robôs podem ou não trabalhar e coexistir lado a lado com os humanos. Isto é um tema que temos e vemos mesmo materializado em vários filmes de ficção científica, quando vemos robôs a andar na rua com os humanos e a fazer as mesmas coisas que nós. Contudo, ainda no episódio anterior estávamos a falar da questão de, hoje em dia, nós humanos até estamos a maltratar um pouco robôs de entrega, por exemplo, ou até os carros autónomos podem ser muito corretos na sua condução, mas não conseguem, nem sempre, não é, lidar facilmente com os outros condutores que não possam não ter os comportamentos que estão dentro do código, não é, dentro do esperado. Existe ainda um caminho longo para conseguirmos chegar à promessa, vamos dizer assim, dos filmes de ficção científica, que por isso ainda temos muito para falar, para debater o que é que será esse futuro de coexistência, quais os perigos, quais os cuidados, quais as vantagens e, acima de tudo, como é que isso vai parecer? O que é que vai ser? Vai ser igual à ficção? Ou e basicamente os filmes e os livros pintaram esse quadro, ou será algo completamente diferente do que nós estamos a ver? Hoje vamos debater exatamente isso. Eu lanço já até aqui o repto, se calhar passo já a palavra também ao Zé Thomas, com este ponto, que é, nós na realidade vemos sempre a coexistência com humanos e a fazer as mesmas tarefas, muito ligada, e na minha opinião, muito graças aos filmes, muito ligado aos robôs humanoides e esta ideia da coexistência com outro ser que vai parecer exatamente igual ao humano. Vai ter 2 pernas, 2 braços e vai se movimentar e agir e comportar da mesma forma. A minha opinião pessoal é que isso é uma falácia enorme e que se calhar já existe essa coexistência, pelo menos num grau muito pequeno, e nós nem sequer estamos a dar a devida importância à nossa ligação com robôs virtuais e físicos que estão a viver connosco todos os dias. Qual é a tua opinião? Precisamos de robôs humanoides para isto ser verdade? Estamos mais perto dos cyborgs do que propriamente da fábrica fechada cheia de robôs, não é? Onde os humanos estão proibidos de entrar, por questões de segurança, não é? Não, tens razão, assim, neste momento há demasiados computadores ou equipamentos, não é, que complementam o nosso dia-a-dia e que funcionam um bocado como extensões, ajudas, começa no nosso telefone, não é? Bom exemplo. Hoje em dia com uma série de funcionalidades também, com vários sensores e com capacidades de perceber e nos ajudar em tarefas como, por exemplo, a autenticação. Hoje em dia é praticamente impensável conseguir fazer o nível de segurança da autenticação de passwords sem ser com a ajuda dos multi-factor authentication, não é? Muito suportados pelos telemóveis, de uma forma mais básica, se calhar o tal SMS, mas em sistemas um bocadinho mais avançados, com challenges e geradores de números e sensores de face recognition e leitura de fingerprint. Portanto, são tudo extensões que acabam por complementar aquilo que é o nosso dia-a-dia e ajudam, neste caso, a garantir que mesmo uma password comprometida não é um problema de segurança para nós e para as organizações em que estamos envolvidos, né? Escolas, empresas, instituições públicas, etc. Entendo, mas tenho alguma dificuldade em considerar o telemóvel um robô. Tem muitos sensores, tem poucos atuadores. É a minha interpretação.
Mas vejo facilmente a evolução do telemóvel para uma coisa um bocadinho mais. Tornou-se uma personal assistant, não é? E depois foi ganhando. Não sei se não será o início do robô companheiro que começa a andar. Nós esquecemos-nos deles de vez em quando, não é? Se ele tivesse pernas era fantástico. Ele também vinha ter connosco e seguia-nos com algumas malas que já vi em aeroportos que seguem as pessoas, não é? Por isso já estamos. Estás a dar aqui estás a dizer que ele não tem muitos atuadores, mas faz-nos fazer cada coisa impressionante. Portanto, vamos pensar numa coisa tão simples como conduzir. Não é? Quem é que não usa o Waze mas às vezes até com carros com GPS acabamos por usar o Waze que está no telemóvel porque é um sistema bastante mais atualizado e constantemente informado do trânsito, etc. Portanto, de qualquer alteração, não é? Obras, bloqueios de estradas, etc. Portanto, o Waze é um excelente exemplo de algo que já nos conduz a nós. Portanto, e se nós levarmos isto a um extremo, vamos pensar no TikTok, não é? O TikTok está a influenciar toda uma geração a fazer movimentos e gestos e danças e palhaçadas que se calhar a máquina que já nos está a controlar a nós, não é? Mas sim, estás a falar mais numa ótica de um robô puramente digital, não é? Numa Skynet, não é? Quase do ponto de vista dela, não tem um corpo, mas tem uma presença, no fundo, não é? Exatamente. Ok. Estou a perceber o teu ponto. Não sei, Vitor. O que é que falta até começar a gerar trends em que as pessoas fazem determinadas coisas porque naquela rede aquilo acabou por ser induzido às pessoas fazerem no mundo real. Se calhar daqui a pouco temos pessoas a fazerem coisas porque faz parte do challenge ou do desafio e temos pessoas a fazer coisas a uma escala gigantesca, não é? É um conceito interessante. Não precisas de tantos atuadores físicos, fazes por proxy, no fundo, não é? Por proxy de outra, neste caso de um humano, a tua influência para a ação, não é? É um bom ponto. Sim. Não sei, Vitor, o que é que tu achas? Desculpa. Eu tenho aqui uma perspectiva talvez um bocadinho diferente. Eu acho que podemos separar a nossa convivência com os robôs na sociedade de duas formas. Uma, que é talvez a atual, em que nós temos um conjunto de robôs que fazem tarefas, por exemplo, robôs para tratarem de tarefas em ambientes muito perigosos, não é? Por exemplo, de limpeza em ambientes químicos, no fundo, robôs para a agricultura, que desempenham tarefas na infraestrutura, robôs para a condução, por exemplo, sejam eles humanoides ou não, por exemplo, a conduzir o metro, um comboio, portanto, até o carro, não é? O tal. Esse é um tipo de robôs que nós neste momento já convivemos. Basta por exemplo, o aspirador, não é? Mas nós sim. Não é? Também é um robô, portanto, e nós estamos habituados a lidar, a interagir com esses robôs. Agora, dito isto... Estás a falar daquele robô que limpa a casa e ao mesmo tempo reporta... E os seus... E ao mesmo tempo pode reportar para a Amazon quais são as coisas que te falta comprar para casa? Por exemplo. Mas, agora, há uma outra coisa que eu acho que é muito mais poderosa. E essa acho que é, do seu ponto de vista da inteligência artificial, tem a ver até com coisas que vêm do antigamente, do que muitas vezes é chamado ambiente multi-agente ou inteligência artificial distribuída. Tem a ver com a ideia de um agente social. E neste caso, chamando um agente, de alguma forma, estamos sempre a falar das definições que vêm dos anos 80, dos agentes de software, enquanto software autónomo, com capacidade de proatividade, de reatividade, de persistência, mas também de sociabilidade. Portanto, isto é logo desde... E eu acho que é um bocado diferente, porque eu acho que os robôs sociais têm um potencial de mudar a forma como nós vamos interagir com a tecnologia. À medida que estes robôs vão tornando mais acessíveis, então nós vamos conseguir interagir mais com eles, de forma colaborativa. O que nos leva, outra vez, a pôr em cima da mesa
esta área que eu estava a referir, da inteligência artificial, que é a área dos multiagentes ou da inteligência artificial distribuída, porque envolve fazer evoluir a inteligência artificial para uma nova era em que se constroem sistemas que já não estão a desempenhar uma tarefa autónoma, como, por exemplo, monitorizar a estrutura de uma ponte, mas não, estamos a falar de construir sistemas de inteligência artificial, algoritmos, capazes de ter percepção social, capazes de ter comunicação interpessoal, até capacidade de ter responsabilidade social, não é? E tendo estes skills todos, vejamos que são skills diferentes, não é? E tem também na mesma ser capaz de fazer planos em conjunto com os humanos e de colaborar com eles. Uhum. E eu acho que isto, nós não estamos aí, já existem alguns exemplos, não é? Mas esta é uma área que tem aberto, portanto, é uma área de investigação. E eu até direi que talvez seja das áreas de investigação mais difíceis em termos de inteligência artificial. Por estes agentes, não simplesmente fazer uma tarefa como aspirar a casa e reportar o que me falta na casa para a Amazon, mas colaborarem, fazerem tarefas em colaboração com os humanos. E provavelmente é por aqui que irá o desenvolvimento em termos de robótica, podemos chamar isto, eu vou dar aqui o nome, a tal robótica social, digamos assim. Ok. Não, eu concordo totalmente. Eu acho que até mesmo as interações, e nós já estamos a ver isso a evoluir em alguns desses robôs. Deste um exemplo fantástico, que é os robôs que estão a aspirar em casa e que muita gente já vê isto como uma banalidade, que já tem alguma inteligência artificial, não é uma coisa... o asterisco e algoritmos de otimizações de caminhos já existem há algum tempo. Por isso não é, assim, do ponto de vista de sensores e tecnologia por trás disso, não é um salto quântico assim tão elevado, mas a realidade é que depois é preciso que aquilo tenha algum cuidado de detectar o que é que são pés de pessoas e começar ele abrandar antes de chegar perto de uma pessoa, porque pronto, ela pode se mexer e nem o robô quer levar com uma pisadela, não é? Porque um humano, neste caso, destrói o robô, não é? Não é o robô que destrói o humano ali, é um pontapé do humano sem querer pode danificar a máquina e o humano pode se magoar também ao tropeçar e cair e tem que ter aqui alguma desta consciência. Por isso, já... só acrescentar o Força. que posso. Eu queria também só dizer que isto não é só um objetivo científico, portanto, nós não estamos... Claro. Esta ideia dos robôs sociais pode ser muito útil, mesmo. Portanto, vou dar um exemplo. Acompanhar uma pessoa que está sozinha. Mas eu tenho um idoso que está em casa. Acompanhar um doente que está no ATD, um doente que está no hospital. Portanto, estamos aqui a falar de algo de extrema utilidade. Este tal robô social que depois, para se tornar companheiro, eu por acaso, acho que foi no último podcast, tinha já falado dos trabalhos que eu acho extraordinários da Ana Paiva, do técnico, não é? Sobre computação afetiva, penso que terei falado, não é? Portanto, isto também envolve esta sociabilidade do robô, não só tem a ver com fazer planos, mas também envolve esta afetividade, esta componente emocional, quer dizer, obviamente, de simulação da componente emocional, o tal affective computing. Mas o que me parece é que isto tem um potencial de utilidade até para a melhoria da própria sociedade neste aspecto por exemplo, acompanhar as pessoas que estão isoladas, ou que estão doentes, ou que estão acamadas, ou por aí fora, não é? E mais uma outra coisa que também queria aqui dizer, e que também tenho ideia, já temos aqui falado, que é a questão dos robôs, animais robóticos, não sei se posso chamá-los assim. O tal, digamos, a evolução do Tamagotchi. Eu suponho que já se consegue ir ao Toys comprar alguns animais robóticos, ainda um bocado básicos, não é?
Mas daqui a uns anos, provavelmente vai ser muito comum a pessoa os pais comprarem um animal, um cãozinho, robô, para ajudarem o seu filho a desenvolver um conjunto de skills, por exemplo, de saber ser cuidador de alguém. Exatamente como era o objetivo do Tamagotchi, não é? Sim. E, portanto, eu acho que isto é uma área que, ao contrário do que, se calhar, aquilo na semana passada tivemos a falar de direitos dos robôs e tivemos a especular um pouco, portanto, um bocado a fazer futurologia, também é bom. Eu acho que esta área não há aqui quase... A hipótese disto não vir a acontecer é quase nenhuma, não é? Uhum. Não, concordo. E como eu estava a dizer, acho que já temos bons exemplos de uma tentativa de criar essa coexistência com humanos, consciência do humano, consciência dos cuidados que é preciso ter, das ações que estão a acontecer no meio que ele pode afetar ou que o humano possa ser afetado por ele. Os carros autónomos são um excelente exemplo disso. Evoluções na detecção da intenção humana e de tudo o que está à volta nos carros cada vez maior, mais do que um humano até. Neste momento já há algoritmos fantásticos de condução autónoma que continuam a seguir a pessoa para lá da linha de visão. Isto é, eu vi a pessoa a atravessar uma rua, ia com esta velocidade, deixei de ter contacto visual com ela, mas continuo a fazer um tracking estimado de quando é que ela vai sair do outro lado e se eu vou estar ou não em situação de pôr aquela pessoa em perigo, não é? Isto um humano também faz isso inconscientemente, se estiver atento. Mas não o faz de uma forma consciente enquanto está a conduzir a tudo que está à sua volta. Não consegue, nós não temos essa capacidade, a nossa consciência é extremamente limitada. E por isso, a coexistência, eu acho, por exemplo, no caso da condução autónoma, é um exemplo muito interessante de dotar estes robôs, que são carros, na minha opinião, aqueles carros autónomos, puramente autónomos, são robôs. Têm os atuadores, têm os sensores, têm a inteligência, por isso estão a ser montados como se fossem robôs, para coexistir com humanos e para conduzir independentemente. Isto, por acaso, é uma coisa que eu achei muito curioso na evolução dos carros autónomos, é que eles não está a ser desenvolvido, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, de uma forma massiva, não existe um protocolo para os próprios carros autónomos falarem entre eles de uma forma mais eficiente do que a própria detecção visual, como faz de qualquer outro humano. Por isso, para aquele robô, os outros robôs, os outros carros, sejam eles autónomos ou sejam conduzidos por humanos, são iguais. Não há distinção. Ele coexiste com os seus pares, os seus primos, da mesma forma que coexiste com os criadores, com humanos, não é? Por isso, eu acho que... Ainda. Certo. Mas eu acho curioso não ter acontecido. Eu imagino um futuro onde, e vamos ser sinceros, a comunicação verbal não é a comunicação mais eficiente que existe no planeta. Se nós conseguíssemos transferir pensamentos, seria muito mais eficiente do que vocalizar, até porque há todo um problema de interpretação, o meio não é fantástico, a velocidade de transmissão não é igual à velocidade com que nós pensamos. Eu sou disléxico e sofro disso, é uma das consequências da dislexia, e a realidade é um meio que nós estamos a usar para os robôs também interagirem muitas vezes, não é? Que é um meio que nós também conseguimos entender. Mas a realidade, e já tivemos exemplos disso, criação de robôs simulados, no fundo, onde eles começaram a criar um dialeto próprio numa ótica de otimização contínua da sua forma de trabalhar. E até assustou, na altura, polemicamente, assustou os cientistas, porque já não conseguiam entender o que é que eles estavam a dizer, estavam a ganhar pensamentos próprios que não conseguiam ser interpretados. Portanto, isto é mais estas coisas existem e os robôs estão a ser, na minha opinião, altamente limitados numa ótica de coexistência com os humanos, porque nós queremos saber o que é que eles estão a dizer. Da mesma maneira que é desconfortável, não é? Se nós tivéssemos aqui alguém, um convidado aqui connosco, que não falasse português, era desconfortável para ele nós estarmos a fazer estas conversas todas e ele não entender nada do que nós estávamos aqui a dizer, não é? Nós iríamos procurar uma linguagem comum entre os quatro para todos nós
estarmos a comunicar e todos entendermos, independentemente se eu não estou a falar agora com ele, com essa pessoa, mas pronto, ele quer continuar a acompanhar. Eu acho que é uma necessidade. O que é que vocês acham da coexistência, da necessidade, não sei, Zé, então, passo a palavra para ti, da necessidade do humano entender, do humano conseguir, para estes robôs coexistirem, nós temos que conseguir falar a mesma língua que eles, vamos ter que impedi-los de ter essa... Deixa-me só dizer que há uma linguagem, aliás, até há duas, não é? De comunicação entre agentes de software, não é? Portanto, sim, certo. Portanto, havia o KPML, não é? E agora o FIPA. Portanto, que é precisamente uma linguagem de comunicação entre agentes. Sim, é um protocolo para todos os efeitos, mas é um protocolo inteligível. Baseado até até tem um background filosófico, não é? Do John Searle, exatamente. Mas isso não sabia do background. Não sabia do background, olha que Isso aplicado, por exemplo, à questão da autonomia dos veículos todos que estão no espaço comum com os humanos, né, na estrada, pode ser uma excelente forma de reduzir toda a sinistralidade, né? Porque os carros, podendo comunicar uns com os outros, podem perfeitamente controlar as velocidades e adaptar as velocidades e os pontos, os bottlenecks, de uma forma completamente dinâmica. E nessa altura, se calhar, passaríamos a ter uma estrada que funcionaria quase como um comboio, não é? Na realidade, o que é que acontece hoje em dia dentro das redes da internet? Os pacotes são broadcasted, mas não é por causa disso que eles colidem uns com os outros. Eles não colidem porque os algoritmos foram melhorando ao ponto de, hoje em dia, mesmo num barramento comum, conseguimos ter uma coordenação a uma velocidade brutal. Portanto, se isso aplicado às entradas e saídas de autoestradas e cruzamentos, etc., pode fazer com que toda a fluidez de tráfego seja completamente diferente. Agora, não podemos ter humanos lá no meio, que aceleram, que travam, que não provocam... Não, sim, e às vezes não fazem exatamente o que é expectável, não é? E portanto, isso provoca uma série de prejudica, em termos de fluxo e de otimização, prejudica aquilo que é o flow total de uma autoestrada, de uma ponte, né? Não diziam que há uma velocidade ideal para atravessar a ponte em Lisboa, não é? Em 25 de Abril. E aquilo, se todos os carros andassem exatamente àquela velocidade, conseguia-se passar muitos mais carros que não tendo essa velocidade coordenada. Isso tem muito a ver com esse tipo de diferenças. Portanto, isto para dizer que a coordenação entre os equipamentos, e não só esta questão de usar a visão e ignorar que do outro lado também está uma máquina com as mesmas capacidades, só nos está a atrasar de um ideal de coordenação. Agora, isto não é fácil de fazer, porque pressupõe que todos os carros, todas as marcas têm que ter as mesmas coisas. E eles neste momento ainda nem sequer conseguiram acertar com os carregadores e onde é que se debita o carregamento elétrico de todas as marcas. Portanto, chegar ao ponto dos carros coordenarem como é que andam na estrada, se calhar ainda vai demorar mais algum tempo. Mas isto e para responder à questão, nós neste momento, a preocupação da introdução deste tipo de máquinas no nosso ambiente mais social assusta. Os humanos vão reagir por muitas razões. Portanto, é uma máquina que tem sensores, que tem câmaras, que entra pelo meio das pessoas, pode estar a fazer vigilância, pode estar a fazer uma série de coisas que se calhar as pessoas não querem, não é? Se há tantas restrições à colocação de câmaras de filmar em espaços públicos, agora imaginem máquinas destas que são câmaras móveis, não é? Podem ir para qualquer lado e podem procurar o melhor ângulo para cada coisa. E portanto, tudo isto requer criar o tal robô mais social, não é? Que até consegue ter algum efeito afetivo, não assustar as pessoas, e portanto isso faz parte de uma estratégia também para ajudar as pessoas a interagir com estas máquinas de uma forma mais natural. E estas imagens que nós queremos dar, e o exemplo aqui se calhar também este robô agora que a Tesla está a anunciar, o humanoide que eles estão a tentar fazer, claramente há ali uma preocupação em tentar criar uma máquina que tem um objetivo funcional,
de fazer determinado tipo de tarefas em vez de estar a usar o esforço manual, mas com uma interface mais fácil de interagir com humanos, com algumas similaridades físicas, etc., para ajudar a criar aqui um interface natural. Eu lembro-me de um problema dos cruzamentos na condução autónoma. Nós em Portugal usamos muito os semáforos para resolver a questão dos cruzamentos, mas os americanos têm muitas vezes aquela interseção com os 4 lados em que só tem stops para todo lado. E portanto eles todos fazem um ritual que é chegar ao cruzamento, olhar uns para os outros e avançar um deles. Nós não temos muito isso cá em Portugal, mas nos Estados Unidos isso é muito frequente. E para que este sistema de cruzamento funcione, é extremamente importante que esteja um humano sentado ao volante. Porque se não estiver lá sentado um humano... bloqueio. Os outros condutores não sabem o que fazer. Portanto, se calhar nestas situações nós temos de ter mesmo uma cara ao volante, pelo menos para olhar e para a pessoa sentir, ok, aquele olhou para mim, ele está-me a ver, vou avançar. Sim, por acaso, tu tocaste aqui, eu estou muito curioso também de ouvir o Vítor neste ponto. Tu conseguiste dar aqui os dois lados de uma forma bastante interessante. Uma visão de que a otimização no futuro, e havia até já, só para complementar o que tu disseste sobre a condução autónoma pura, não é? Total, havia uma teoria que dizia que tu conseguias caber nas mesmas estradas, ou era de 100... ou era 100 vezes mais carros, acho que era 100 vezes mais carros nas mesmas estradas. Se todos eles fossem autónomos, não é? Há aí uma teoria que tu nem sequer precisavas, tu de um momento para o outro já não tinhas os problemas, não precisavas de mais infraestrutura, até já tinhas muitas mais vezes a infraestrutura do que necessitarias para todos os carros estarem autónomos. Mas isso eles tinham que estar todos sincronizados, essa dança que tu estavas a falar tinha que estar muito coordenada e sincronizada. E depois também deste aqui o outro lado, que é nós sentimos-nos muito mais confortáveis se vimos uma cara humana do outro lado a interagir. Até a questão de segurança e hierarquia de poder, repara, nestas campanhas publicitárias daquele spot da Boston Dynamics no Rock in Rio. Sim. Bem, ele está a tentar fazer ali o papel de um animal doméstico, de um cão que está a distribuir bebidas, uma coisa qualquer assim no género. Será que o efeito era o mesmo se estivesse ali um Transformer com 3 metros de altura, igual aquelas máquinas do Avatar, para uma coisa gigante, andasse ali no meio a distribuir bebidas? Claro que o impacto era completamente diferente. Era uma máquina dessas a deslocar-se e as pessoas todas a afastarem-se. Automaticamente, não é? Com medo de ser pisadas, claro. Exatamente, com medo que aquela máquina, um gesto daquela máquina pode ser fatal. E portanto, esse é o receio todo que nós temos, não é? Quando as máquinas interagirem no mesmo espaço social onde estão os nossos filhos, as nossas crianças, obviamente isto assusta toda a gente. Não é? Sim, concordo, percebo. Vítor, estou curioso de ouvir a tua opinião sobre este tópico aqui, em particular que estávamos aqui a discutir. Se nós precisamos efetivamente deste cara humana para as coisas, ou se realmente os robôs vão viver num plano e nós vamos viver noutro, e de alguns vai haver pontos de contacto muito controlados. Eu acho que depende muito do papel que o robô tiver. Eu não vejo que faça, pelo menos a mim não faz nenhuma confusão, ter um robô aspirador aqui na minha casa, que é um romba e que é uma espécie de disco com rodas, que anda para aí a passear. Isso não me faz nenhuma espécie de confusão. Agora, se calhar, se for naquela lógica que eu estava a falar, do tal robô social, aquele com que eu vou interagir de forma mais colaborativa, pessoalmente, no fundo, não é? Se calhar 8 horas por dia. 8 horas por dia. Se calhar faz sentido que ele tenha uma interface humanoide, ou aquilo que eu estava a dizer, até pode ser um cão robótico, um gato robótico. Estão a ver? Portanto, não, penso que aí a interface costuma ser que
o aspecto também conta, não é? Portanto, os olhos também comem, portanto, e é verdade. Portanto, agora, não me parece que seja essa a característica mais importante de interação. A mim o que me parece mais importante, nesta lógica de ter um robô social, portanto, aquele com o qual eu interajo, como eu estava a dizer há pouco, há, sobretudo, uma série de desafios que são muito mais complicados. Eu já há bocadinho estava a falar de percepção. O que é que eu quero tentar clarificar um bocadinho o que é isto da percepção? Bom, estamos a imaginar um robô que quer colaborar comigo e a primeira coisa que o robô tem que fazer se quer colaborar comigo é convencer-me a colaborar com ele, eventualmente. Então tem que perceber o que é que eu quero fazer. Tem que me dar algo em troca para eu o ajudar. Isto significa que ele tem que, de alguma forma, ter uma representação sobre mim próprio. Sobre ele próprio, para perceber que tipo de coisas ele consegue fazer. O que é que pode oferecer, não é? E depois tem que conseguir fazer o raciocínio. Negociar, não é? Negociar. Nos 90, os trabalhos do Castelfranchi, eu estou a pronunciar, as pessoas italianas já estão zangadas, Castelfranchi, do Grupo de Roma e da Conte, tinham de raciocínio social, não é? Em que são algoritmos em que, de facto, se consegue ter um agente de software a raciocinar sobre outros agentes de software de forma a perceber, nesta tal ideia de percepção, para conseguir, a partir daí, estabelecer um plano de conjunto que obviamente tem que servir a ambos. E isto é que me parece muito mais complicado em termos de interação. Que é esta ideia de uma inteligência, de nós convivermos com robôs de forma colaborativa. Não sendo assim, não sendo de forma colaborativa, então temos uma parte que me parece menor, que é a parte dos tais robôs autónomos, em que eles têm uma tarefa, portanto, eu comando-os. O máximo que pode acontecer nesta linguagem de comunicação, que pode, eu estava a falar há pouco do FIPA-ACL, não é? Como uma linguagem, como o standard de comunicação entre agentes de software, mas enfim, neste momento nós conseguimos comunicar com os robôs em linguagem natural, não é? Tanto com robôs e com software. Não me parece que seja tanto um problema de dar instruções, mas um problema de emoção. Por exemplo, se eu tiver, como eu estava a dizer, uma das coisas interessantes é ter um robô a acompanhar um doente. Esta ideia ou uma pessoa que está velhota, forçosamente, este robô tem que ser um bocadinho mais do que apenas receber instruções como aquelas que eu dou ao aspirador. Ou como eu dou à televisão. Não, tem que ser mais, tem que ter alguma percepção, tem que ter alguma capacidade de simular empatia, a tal computação afetiva. E é essa empatia, essa simulação, que vai fazer toda a diferença. Vou só dar um exemplo. Até mesmo ao nível de chatbots. Sim, verdade. Nós fizemos um trabalho de investigação em que pusemos na área da saúde 2 tipos de chatbots. Um que era bastante seco, factual, mas mais rápido. E o outro com mais problemática. Esperam 3 semanas de vida. Sim, mais ou menos assim. Completamente objetivo. Pergunta-resposta. Com 99% com mais cuidado, empático. Portanto, está-se melhor. E as pessoas preferem o mais empático. Claro. Sim. Fazem exatamente os dois a mesma coisa. Depois a despartilhar é uma casa neste caso. E, portanto, faz toda a diferença realmente a interface. Portanto, eu estou de acordo com aquilo que estava a dizer o Zé Tó. Faz toda a diferença. Agora, dito isto, depende muito da função, não é? Da função, no fundo. Eu prefiro ter um carro com rodas do que ter um carro com pés. Não sei. Capaz de ser mais eficiente, não estou a dizer que não, mas à partida vai depender um bocado disso. E também ainda queria aqui dizer outra coisa, que também ainda tem a ver com a parte destes robôs que nós já temos. Eu há pouco estava aqui a dizer as áreas mais comuns são de facto a saúde, os ambientes perigosos, né? Portanto, enfim, a monitorização de infraestruturas também está ligado ao perigo, não é? Mas eu penso que isto rapidamente
vamos ter por aí robôs a fazer o tipo de tarefas. Também na semana passada estávamos a falar da limpeza do lixo, não é? Portanto, porque não ter da mesma maneira, tenho aqui em casa um Romba a fazer aqui umas diagonais para limpar o chão. Bom, também, porque não ter também uma série de robôs maiores a apanhar a sujidade que estão nas ruas, não é? Portanto, se calhar vamos habituar-nos a conviver rapidamente com isso. Se calhar, às vezes temos um polícia assinalar, também vamos ter lá um robô a orientar o trânsito. Se calhar, num espetáculo de música, vamos ter também um robô lá a passear a distribuir cerveja para o pessoal, a vender, não é? Portanto, vamos habituar-nos. Isto vai se tornar o dia a dia, vai se tornar absolutamente trivial. Isso é uma forma de convivência em que é quase que não há comunicação ou interação entre o humano e o robô, é muito limitada, não é? Sim. Pode ser mais simpático, ao menos. Outra coisa é quando passamos para o patamar seguinte, esse sim é muito mais desafiante, que é estes robôs serem parceiros, colaboradores dos humanos em diferentes tarefas, mais ou menos complexas. Ou até entre eles, não é? Colaborar entre eles para atingir um objetivo comum. Um bom exemplo, não é? É o do futebol robótico, não é? por exemplo, onde os robôs colaboram entre eles para atingir um objetivo comum. Não é? Sim, e entre eles e contra os adversários, ainda por cima. Exatamente, e contra o procedimento dos adversários. Portanto, eu acho que estas duas coisas vão evoluindo, sendo que a segunda é muito mais difícil do que a primeira, não é? Porque, há bocado estava a falar até entre humanos. Antigos. Sim. Colaboração entre humanos também não é fácil, por isso. Sim, estes trabalhos, como eu disse, esta é uma área antiga. Portanto, esta parte da inteligência artificial distribuída é uma área que os sistemas multi-agentes vêm dos anos 80. Portanto, sim. Portanto, é uma área antiga e difícil. Portanto, não é claro como esta questão que eu estava aqui. Eu estava a dar o exemplo do raciocínio social, mas há outras aproximações, sem ser do raciocínio social. Sim. A negociação, por exemplo, é um tema muito complexo de resolver, porque, pronto, tem aqui não é linear, não é uma resposta linear para todos os momentos, não é determinístico, é iterativo e os algoritmos não estão muito mais capacitados, é muito mais fácil para eles respostas determinísticas. O resultado, eu aplico fórmula A, resultado é sempre B, pronto, e não interessa as condições, o número de variáveis começa a explodir e pronto, começa a ser um sistema mais perto de um sistema caótico, onde nem sempre eu fazer esta ação vai-me trazer o melhor resultado. E por isso é que os jogos também são bons meios para treinar este tipo de algoritmos, principalmente jogos que tenham alguma interação com negociação, onde eu vou ter que fazer isto, mas depois tu a seguir podes ter um benefício por causa disso, que depois eu tenho que negociar contigo. Eu vou fazer isto, mas tu a seguir não vais fazer aquilo que me vai prejudicar muito, porque eu vou-te dar este bónus aqui agora, e nós humanos somos muito bons a fazer isso, por causa de pontos como tu estavas a dizer, Vítor, a empatia, somos muito fáceis a ler a cara do nosso adversário / parceiro, não é? E entender se ele está no mesmo comprimento de onda que nós, ou então se aquilo vai correr muito mal e eu tenho já que começar a defender-me, não é? O robô, pronto, só sabe ler o que está à frente dele de uma maneira mais determinística. Eu acho que isso também é uma limitação. Eu queria complementar uma coisa. Eu gostei da divisão que fizeste, Vítor, mas a minha opinião é que existem efetivamente dois mundos de coexistência. O mundo da coexistência, assim, os robôs efetivos, esses vou pô-los à parte, mas robôs que desempenham uma tarefa, eu acho que vão existir. E eu, ao lado de engenheiro, se calhar aqui a falar, mas eu acho que é subótimo imaginar para muitos deles a resposta otimizada e perfeita vai ser sempre esquecer o humano não coexistir. Eu digo, há bocado estávamos a falar disso na questão da condução. O humano é o elo mais fraco em toda esta equação, se nós conseguirmos otimizar, pensando na utopia, onde todos conseguimos otimizar o problema da condução a um ponto puramente autónomo. O humano
já está ultrapassado. Como já vimos também, e é um dos medos que nós vemos quando pensamos na inteligência artificial e na robótica num ponto de vista mais global, é nós ficarmos para trás. Nós ficamos completamente ultrapassados, porque o robô vai sempre desempenhar aquela tarefa de uma maneira mais otimizada, mais perfeita, com melhor qualidade e com mas mesmo muito mais eficiência. E isso é uma realidade. Eu acho que a coexistência, quando levado ao seu limite, é não coexistência. Contudo, eu acho que nós vamos sempre, como somos nós que dizemos esses temas, nós vamos desenhar lá os fail-safes todos para, ok, tu fazes a coisa otimizada, mas alto lá que eu tenho que existir neste mundo na mesma, não é? Isto, de um momento para o outro, não ficou dominado pelas máquinas. Eu quero usar o carro. Eu vou dentro do carro, eu é que mando para onde é que nós vamos, eu é que vou ter aqui esta interface, mas depois a execução da tarefa, eu já tiro as mãos e ele já vai sozinho. Já vemos isso na aviação. A aviação é mais segura por causa do número de tarefas. Cirurgia, não é? O que agora se chama a cirurgia 4.0, não é? Montes de máquinas, barcos, etc., que já são co-geridos entre humanos e algoritmos que depois fazem a otimização de tudo que é atuadores, não é? É mais seguro, é mais eficiente. Eu não sei, convido os nossos ouvintes a experimentarem aterrar um Boeing num simulador, por exemplo, no Microsoft Flight Simulator. Bem, o número de tarefas que vocês têm que fazer para fazer uma aterragem e fazer aquilo em tempo real enquanto estão a descer e têm que fazer aquilo com o rato sem os atalhos de teclas para a coisa. Bem, aquilo é um mundo de tarefas que vocês têm que fazer, quando na realidade aquilo é uma sequência, aquilo é uma checklist que vocês vão andando e agora chegou àquela altitude, descer flaps, depois treino de aterragem, vai diminuir a aerodinâmica, tem que compensar, não sei o quê, depois vou verificar se ainda estão no mesmo nível. Bem, o número de tarefas é estressante, ok? E os pilotos, pronto, estão treinados para fazer aquilo, mas na realidade estão a correr uma checklist. O que é o fator humano ali? É a exceção. Quando há alguma coisa na checklist, fizeram toda a checklist e mesmo assim há um problema. Esse aí é a vantagem do humano lá, não é? Que vai pensar fora da caixa. Ninguém escreveu o código para aquele bocado, mas não precisa. Ele vai interpretar, vai estar treinado para lidar com a anomalia. Se bem que até essas estão documentadas. Se ele tem tempo de CPU dele, não é? Para pensar nessas estratégias. Se ele tiver a fazer a checklist toda manual, por muita memória, muscle memory, né? que a pessoa tenha pré-treinado, estar a fazer tudo ao mesmo tempo é perigoso. E, portanto, aqui é mesmo, as máquinas têm que resolver aquilo que são a sequenciação de tarefas e a otimização dos atuadores. E o humano tem que estar lá para fazer as outras decisões que requerem uma decisão diferente, que é se ele não confiar nos sensores, por exemplo, se os instrumentos estão a dar coisas que estão erradas de certeza absoluta e ele quer retirar desligar pelo menos esse controle da máquina. Já houve acidentes por causa disso, em que não havia esse fail-safe e os atuadores estavam a tomar decisões automáticas que eram supostos ser mais seguras, mas os sensores estavam a dar dados errados e caíram aviões. Mais recente, não é? Aconteceu exatamente uma coisa desse género com o software e a forma também depois como os pilotos estavam habituados a reagir. Que é o handover, que é outro problema nos carros autónomos até. Nos carros autónomos está-se a discutir imenso isso, que é outro problema de coexistência, na minha opinião, que é gravíssimo, que é, se eu a partir de agora, ele faz tudo sozinho, eu já começo a perder o meu nível de atenção, mas atenção lá que se eu não souber fazer, eu vou-te dar, no momento crítico vou-te entregar o comando e vais ter que reagir. Eu estava a dormir. No Tesla é meio de uma rotunda que ele faz isso. Quando percebe que afinal não sabe o que é uma rotunda, é que dá dois apitos e larga o volante. Mas estás a ver que isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, porque tu não estás a contar, não podes até nem sequer estar atento àquela tarefa, pelo menos não como estarias se estivesse a conduzir, e tens uma situação crítica para resolver. Isso seria a mesma coisa. Muitas vezes, sim. E depois seria tarde demais. Isso é um problema de coexistência complexo de resolver, na minha opinião, também. Por falar em carros, deixa-me voltar aqui a uma coisa que o Vítor disse, que foi uma viatura, eu prefiro que tenha rodas do que tenha pés. Claro, tens toda a razão para andar em estradas.
não é? Se fosse para subir montanhas, sei lá, um carregador de carga para te acompanhar numa subida. Temos o nosso amigo Rui Silva, né, que anda a subir aí os picos mais altos do mundo. Exatamente. Se ele levasse um spot, um humanoide para lhe carregar um humanoide ou um spot, né, um cãozinho. Um cãozinho para lhe levar as coisas pesadas, não é? Durante as expedições e para ter ali um apoio logístico. Se calhar não queria uma coisa com rodas, né? Porque as rodas não iam ajudar em nada num ambiente daquele género. E aí, se calhar, uma coisa mais humanoide, com patas, como as cabras, provavelmente, porque as cabras parece que são das coisas mais eficientes nesse tipo de ambientes. E não é por acaso que se calhar o spot da Boston Dynamics tem aquela forma. São se calhar muito mais eficientes para este tipo de ambientes. A mesma coisa numa situação de catástrofe, um tremor de terra. Vamos lá ver, o formato não interessa muito. Ou melhor, interessa conforme a função que for desenhado o robô, portanto, mas de resto é indiferente. No limite, até pode só existir, pode ser só um software robô, portanto, pode ser um agente de software que até existe dentro de um shell ou dentro do computador, portanto, e isso também não deixa de ser Mas deixa-me fazer aqui uma analogia para este cenário, que é, nós estamos a desenhar muitas vezes as máquinas e ao mesmo tempo estamos a criar infraestrutura para essas máquinas circularem. Não é? O caso das estradas é um bom exemplo de uma quantidade enorme de real estate que nós estamos a usar no mundo, nas cidades, para continuar a permitir aos carros circularem. Se os carros não tivessem esta necessidade de uma estrada construída com determinadas características, largura, segurança, etc., nós se calhar não precisaríamos de gastar tanto espaço das cidades, por exemplo, com estradas. Se calhar podíamos fazer cidades de uma forma completamente diferente. E aqui é um daqueles cenários em que a infraestrutura traz a economia de escala para permitir que aquela tecnologia possa crescer, possa ser difundida. A que distância é que nós estamos de construir uma espécie de cidades a 3 dimensões em que uma parte da cidade já funciona um bocado como aquelas fábricas robotizadas que até já nem ligam a luz, aquilo é tudo às escuras porque os robôs não precisam da luz para nada. Portanto, os humanos também não entram lá, a não ser numa situação em que aquilo está desligado e portanto, será que as cidades um dia vão ter uma camada da cidade que é túneis e viaturas a passar de um lado para o outro, portanto, equipamentos logísticos, as entregas, os transportes, tudo que é logística, e depois uma camada para humanos, em que se calhar pode ser a de cima, se tivermos sorte, e podemos correr ao sol e ver a luz e respirar o ar ambiente, ou pode ser ao contrário, pode ser uma situação em que os humanos vivem num shopping contínuo entre todas as casas, não é? Em que, um bocado como acontece nos países do Canadá e assim nos países com neve, grande parte do inverno as pessoas vivem por baixo das cidades e circulam shoppings contínuos entre edifícios e a parte de cima está reservada para o ambiente, que neste caso não é confortável para os humanos. Pode ser por uma questão de poluição, pode ser por uma questão de não é seguro estar cá fora, e então os humanos vivem numa camada diferente. Estão a construir, já não me lembro em que país, que estão a construir uma cidade, na realidade, que é um edifício contínuo. Né? É na Arábia Saudita, sim. Quer dizer, não tem, sem saber que é para esse lado. Exatamente, que é uma linha e que depois estão todos unidos dessa forma. Já se começa a tentar. Aqui tendemos a nossa conversa realmente para uma questão de otimização, não é? O que é mais eficiente? Se nós tivéssemos que construir Greenfield hoje alguma coisa, o que é que seria o mais eficiente? Tanto do ponto de vista de incluir os robôs nesse mundo, como também da própria tarefa que realmente quer ser desempenhada. Nós não precisamos
de estradas. Nós precisamos de nos deslocar, nós precisamos de ir pronto, ao centro comercial, ao cinema. É isso que nós precisamos. As estradas são o meio e os carros, da maneira como depois estão construídos, são a simbiose para executar essa tarefa. Mas se nós repensássemos a tarefa hoje, com robôs autónomos e tudo, se calhar a receita ia dar um resultado ligeiramente diferente. Nós temos um bom exemplo disso na nossa vida, no nosso espaço, que foi o elevador, não é? O elevador é uma cápsula em que nós só dizemos qual é a intenção. Não há mais nenhuma interação neste momento a não ser dizer para que piso é que queres ir. E, portanto, o resto está encapsulado já está simplificado e otimizado e, portanto, tirando as situações em que o elevador avaria e tens que ir pela escada, mas o elevador funciona. É um bom exemplo da cápsula em que nós apenas escolhemos onde é que queremos ir, não é? E nós temos estes cenários agora com os túneis e com os carros autónomos a circular nos túneis, em que o carro, se calhar, é um veículo mais granular e mais fácil de gerir que um comboio, e começamos a ter agora essas viaturas elétricas que andam em túneis e que podem levar as pessoas do Convention Center de Las Vegas para outro hotel de uma forma completamente autónoma, não é? Isto é um futuro. Atenção, aquilo que eu estava a dizer há pouco é que os robôs sociais também vêm revolucionar a forma como nós utilizamos a tecnologia. Ou seja, de alguma forma, um robô social é também uma interface nova. Porque é uma outra maneira, estavas a falar de tocar no botão. Se eu estou a interagir com um robô social que está a fazer algo, a colaborar comigo para me ajudar, no fundo, eu estou a ter uma interface completamente nova. É uma outra forma de eu tirar proveito da tecnologia. Uma interface revolucionariamente nova. Daí a tal ideia da comunicação, de ser importante as questões sociais, de percepção, de comunicação, de fazer planos conjuntos, portanto, todas estas características que eu acho que são características dos humanos, não é? Que têm na comunicação e na colaboração, tornam-se de repente importantes. Mas eu ainda queria dizer aqui mais uma coisa. Todos nós sabemos que a literatura fantástica é premonitória. Portanto, muito antes de ter acontecido avanços na inteligência artificial, já o Arthur C. Clarke e o Asimov já tinham andado a escrever uma série de coisas. E o que é engraçado é que muitas vezes o que eles escreveram vai-se a realizar. Aliás, existe neste momento, não é? Certo. Eu costumo dar sempre o exemplo do Espaço de 1999, que eu achava sempre extraordinário. Portanto, isto é uma série muito antiga, em que eles tinham uma espécie de walkie-talkie onde viam a cara uns dos outros. E eu disse, uau, isto é que é ficção. Bom, é o dia-a-dia, não é? Estamos a ver a cara dos outros. Estamos agora a ver uns aos outros e temos no telemóvel. Bom, mas uma coisa que eu acho que é engraçado é que também há uma pujante área da literatura de ficção científica sobre robôs, precisamente sobre este tema que estamos a falar. Portanto, há uma quantidade de livros, já não estou a falar dos livros antigos, como o tal do The Rise of the Hobbit, ou mesmo o Asimov, portanto, o iRobot, não é disso. Estamos a falar de um género literário, acho que um subgénero de literatura fantástica, focado em robôs e convívio com o humano, onde os robôs, onde há, conforme o livro, temos robôs assassinos, temos robôs sexuais, temos robôs perversos, temos uma série de enredos, vários. Já agora lembro-me de um, robôs espiões. Portanto, vejam só. E dá-me que pensar se isto também não será premonitório. Não vamos ter exatamente daqui a uns tempos, precisamente estes robôs a darem por aí. Temos um robô assassino. Há um livro engraçado que é o The Diabolic, em que há também aqui uma espécie de guarda-costas, não é? E não será isto premonitório. Se calhar estamos ainda numa fase de setup em que tudo isto vai acontecer muito rapidamente. E depois então outros problemas virão, não é? Porque não sei se é muito agradável andarmos com um robô assassino, não sei.
É o exterminador mais ou menos implacável. O nosso medo até é uma questão de controle social, não é? É a questão do controle das liberdades e isto aplicado à vigilância, ao enforcement das leis, cria-nos também aqui alguns grandes constrangimentos da nossa privacidade e da nossa vontade individual. Assim, assusta-me situações como aquilo que está acontecendo na China, com os pontos sociais, não é? Ou estás alinhado ou não tens pontos suficientes para comprar uma viagem de avião ou ir de férias. E portanto isso é um grande constrangimento em termos de desenvolvimento social e é o caminho para criar uma prisão. Não é? Mesmo para as pessoas que estão a criar essas regras, elas um dia também vão ser vigiadas elas próprias. Portanto, dentro do próprio partido, eles vão ter os mesmos problemas. Portanto, isto acaba por ser um caminho para o fim. Né? Sim, é sempre aquela história do Big Brother, que depois quem é que vigia o Big Brother, não é? Exato. Pronto, sim, a história está cheia de episódios destes. Vocês não acharam engraçado ver um ramo de literatura basicamente focado no tema? Sim, completamente. Esses exercícios são importantíssimos para pôr as pessoas a pensar muito antes sobre os impactos todos destas coisas e para tomarem medidas. Não é? Os tais limites que nós queremos hoje falamos muitas vezes sobre responsabilidades, direitos, kill switch, tudo que nós queremos de alguma forma precaver no AI tem muito a ver com estes exercícios de futurologia, de pôr a imaginação a funcionar e ver os extremos até onde é que as coisas podem correr mal. Sim. E nós somos um animal muito visual. Nós funcionamos muito por nós temos que materializar as coisas. Nós temos uma necessidade enorme de dar nomes às coisas. Temos uma necessidade enorme de tornar as coisas concretas. Nós conseguimos viver no abstrato, mas até conseguimos concretizar alguma coisa desse abstrato. Até o abstrato tem nomes e tem formas e tem que encaixar em caixas. Por isso, acho que isso é mesmo o futuro, também tem que encaixar numa caixa. Estás a pensar no interface do Windows, o Bob? O Bob? Não te lembras o Bob era um interface para o Windows que era muito... As coisas que estavam em cima de uma secretária. Não me lembro disso. Também. Era o projeto da Melinda Gates. Ok. Não desconhecia. Ou desconhecia, mas não estou a conseguir contextualizar. Mas sim, é como disse, nós hoje tínhamos aqui um tema, outra vez, algo pouco falado, se calhar um bocado escrito, e o Vítor lembrou-se bem há alguma literatura já fantástica, exatamente, futuralizar e por tentar prever, fazer aqui um bocadinho o papel da bola de cristal do que é que isso poderia ser, mas assim de uma forma concreta, já existe muita coisa que nós estamos a ver hoje e temos aqui um futuro ainda bastante incerto para a frente. Deixa-me só dizer mais uma coisa, já agora, há literatura, mas também há muita investigação. Sim, claro, exato, sim. Há mesmo muita investigação. Em Portugal existe a Sociedade Portuguesa de Robótica, que organiza um Festival Nacional de Robótica. Por exemplo, o último foi este ano em Santa Maria da Feira. Existem vários laboratórios de investigação na área da robótica, basicamente em Coimbra, no Técnico, que já referi, em Aveiro, no Porto, Minho, por aí fora, não é? Sim, exatamente. E, portanto, também existe muito, isto é uma área muito interessante do ponto de vista da investigação e sobretudo, torna-se ainda mais interessante quando cruza a robótica com a inteligência artificial, não é? Em particular, como estamos hoje a falar, numa hipótese de inteligência artificial distribuída, não é? Uhum. Portanto, o facto, eu estava há bocadinho a falar destes romances, não é? Que são totalmente ficção, não é? Uhum. Mas, provavelmente, esta ficção, ou parte da ficção, este se a tornar realidade.
Sim, e tem bom ponto, e é verdade, não estava de todo. Acho que é importante mesmo realçar que é uma área de investigação já bastante antiga e que Portugal até marca bastantes pontos e tem muito contribuído, e golos, e tem contribuído muito nesta área, neste campo de estudo, para construir esse futuro que estávamos aqui a falar. Vamos, com este ponto, se calhar, avançamos para a nossa rúbrica. Vamos então. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, um segmento que faz parte do final de cada um dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uma notícia, um link ou alguma coisa que nos passou no nosso radar nestas últimas semanas e que de alguma forma sentimos relevante para partilhar convosco com os nossos comentários. Os links para o que nós estamos a partilhar seguem na descrição do episódio, se quiserem acompanhar e ler na íntegra. Zé Tó, convido-te a abrir a nossa rubrica de hoje. O que traz para nós hoje? Olha, na sequência do que temos estado aqui a falar, há um evento que eu recomendo. O evento, o Tesla AI Day, é um evento que para a marca se calhar é um evento de recrutamento, é com certeza um evento de recrutamento, mas não deixa de ser um excelente evento para perceber que tipo de investimentos é que estas empresas estão a fazer. A Tesla neste momento tem uma grande responsabilidade, tem cerca de 3 milhões de carros na rua, 3 milhões de potenciais robôs, não é? E portanto isto está aqui a dizer que vai lançar um humanoide, não é? O Optimus, e portanto se calhar em Portugal vou ter que ter um nome diferente, porque essa marca já existe, mas é interessante e está anunciado para 30 de setembro, portanto quem tiver a oportunidade de assistir ao evento, acho que é sempre algo que vale a pena pela síntese de dados, de informação, de desafios, partilhas que eles fazem normalmente sobre os limites que estão a tentar ultrapassar na área da AI. E portanto é uma excelente recomendação. Provavelmente já toda a gente sabe, mas pronto. Para o tema 2 acho que fazia sentido alguém partilhar este link também. É uma boa partilha e realmente o Elon nesta área tem sido algo vocal e bastante vocal e até um contributor de peso no desenvolvimento desta área. Por isso, sim, há de ser um evento que a acompanhar sem dúvida aqui no 30 de setembro. Sem dúvida. Vítor, passando a palavra para ti, o que traz tu para nós hoje? Bom, eu trago, na verdade não sou só eu que trago, somos nós todos, porque tínhamos combinado falar, não deixar passar em branco esta brilhante vitória da equipa de futebol robótico da Universidade do Porto, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, de Aveiro e do Minho, portanto foi aqui uma parceria, que ganhou o Campeonato Europeu de Futebol Robótico na modalidade de simulação 3D. Portanto, é preciso também há uma simulação 2D. Portanto, e eles ganharam. Parabéns ao Luís Paulo Reis e aos seus estudantes. Então mesmo, parabéns. Isto é... enfim, portanto, já não é só a seleção que ganhou o Europeu em 2016. Portanto, aqui o Luís Paulo também ganhou o Europeu. Ele já foi aqui nosso convidado. É verdade. Uma conversa muito interessante sobre esse tema, exatamente. Exatamente, sobre futebol robótico. Também está ligado precisamente ao tema de hoje e nós tínhamos combinado destacar, totalmente merecido e portanto, a minha notícia é exatamente esta, é sublinhar esta brilhante vitória que eles tiveram em Eindhoven, não é? Portanto, em abril na Holanda, não é? Portanto, já agora posso aqui só para dizer, por curiosidade, que nas meias finais derrotámos a França por 5-0 e na final vencemos o campeão inglês por 3-1, mas na marcação de penaltis. Portanto, foi renhido. É preciso também ver que isto não há aqui joysticks, não é? Exatamente. Os robôs são programados e depois autonomamente colaboram e tentam derrotar o seu adversário. Portanto, é mesmo algo de brilhante. Exatamente. E é muito é giro porque estas simulações 3D têm mesmo
robôs em 3D lá desenhados, e é engraçado também de ver. Por acaso acho mais giro até do que do 2D. O 2D é um bocadinho mais... uns gráficos um bocadinho mais primitivos, mas aqui é mesmo um ambiente simulado. E o UFC Portugal, a equipa então, aqui pá, os parabéns para a equipa toda por trazer aqui a taça no fundo, aqui para Portugal. Embora não seja uma coisa muito física, que também é preciso aqui para os nossos jovens, este tipo de plataformas são extraordinárias para criar entusiasmo e atrair novos talentos, né? Nestas áreas de programação e tudo que está relacionado com a competição acaba por desenvolver aqui capacidades nestas equipas e criar aqui um estímulo adicional para quem está a estudar, quem participa depois nestas equipas para experimentar aquilo que está a aprender, ou se calhar até ficar interessado em mais matérias para depois continuar a estudar, pelo menos encaixar melhor porque é que determinadas matérias são dadas durante o curso. Sim, e em particular ver que Portugal consegue os levar a patamares bastante elevados. Quer dizer, não é um desporto que eles estão a investir tempo e que podem mesmo conquistar aqui alguns títulos como deve ser. Marco, mas isso é um segredo que nós temos que manter aqui bem guardado, que é os nossos engenheiros estão a ser muito bem formados aqui. É verdade, mas é mesmo verdade. Infelizmente, depois, para nós portugueses que estamos cá, que depois eles vão lá para fora, felizmente para nós todos, acho que é sempre bom, mas perdemos muito talento também por causa disso, mas também faz parte. Faz parte, eu acho, de ter top performers. Ora, eu trago-vos uma notícia que achei bastante engraçada, que por acaso estava a pesquisar isto recentemente numa apresentação que tive de fazer sobre AI for Good, né? Projetos de bem social. Encontrei uma notícia muito ligada ao que temos visto aqui no Sado e no Tejo, de encontrar golfinhos e as nossas famílias de golfinhos residentes que temos nestas duas albufeiras. E na Nova Zelândia, um grupo de investigação, um conjunto de biólogos marinhos que pegaram nos drones, e já agora estou curioso como é que a facilidade com que eles conseguiram pegar num drone bem grande. Isto é um drone gigantesco, um drone com 1.7 metros e com 50 quilos, ok? Já não estamos a falar daqueles drones que nós compramos num DJI e mandamos assim para o ar a correr nos modelos de inteligência artificial. Eles tinham mesmo um problema de controle de população de golfinhos lá, não era um problema, uma área de investigação que queriam mesmo fazer. Bem, e como é que nós fazemos isto? Normalmente metemos num barco e lá andamos nós à procura deles e tudo. E eles usaram uns modelos, usando tecnologia por acaso da Microsoft, para correr naquele drone, como já temos para correr também em DJIs e tudo. Pegaram nisto um grupo de investigação não necessariamente tecnológico, conseguiu resolver um problema com um robô, para todos os efeitos. Pegou num drone, tornou-o autónomo e disse, olha, vai-me aí ver onde é que andam os nossos golfinhos. O projeto está muito interessante e está aqui bastante detalhadamente explicado. Teve o apoio foi um dos projetos com o apoio do AI for Earth, nestes AI for Good projects que nós estávamos a fazer, e foi um projeto que dentro dos que eu estava a fazer research para a minha apresentação, foi um dos que me cativou, e por isso partilho convosco aqui o link para poderem ver um bocadinho da notícia, conhecer o projeto na Nova Zelândia, mas que poderia perfeitamente, estávamos aqui a falar de que conseguimos fazer, poderia perfeitamente ter sido feito aqui em Portugal por engenheiros nossos. Espetacular isso. Eu gosto muito deste tipo de projetos.
Sim, e não são. Cada vez mais a tecnologia está acessível e começar a ver para lá, e drones para uso militar com inteligência artificial, infelizmente estamos a ver mais do que o que devíamos, ver a aplicação para o bem de uma tecnologia equiparável, acho que é uma história para ficar e para recordar. A parte social aqui também deste projeto, a parte interessante aqui também é que eles publicaram um modelo de identificação das famílias e das pessoas, dos golfinhos, e portanto, se as pessoas que visitam esta zona tirarem fotografias a golfinhos, podem submeter a fotografia a um algoritmo que identifica quem é o mamífero. Okay? Exatamente, portanto, lá pelas barbatanas e tudo. Exatamente, é giro. Portanto, isto é para os turistas e assim toda a gente a fazer aquela... É tipo Shazam, não é? Então ouvir aqui uma música, deixa-me ver o que é. E então eu posso consultar e saber, ok, este golfinho chama-se não sei quantos, tem esta idade, a família dele costuma estar aqui nesta zona, pronto. Ou é o último da família dele, portanto tratem-no bem. Bom ponto, exatamente, é verdade. Dei uma vista de olhos para os nossos ouvintes, fica aqui a recomendação, dei uma vista de olhos que acho que vocês vão gostar do projeto. Eu fascinou-me e como este existem outros, de vez em quando vou tentar se calhar trazendo aqui alguns porque acho que vale a pena. Este tipo de projetos também só é possível muitas vezes com os patrocínios, né? Aqui Microsoft, Sim, claro. a ESRI, portanto, todas estas entidades que colaboram com as instituições, neste caso de proteção ambiental, para fazer este tipo de projetos, isto é um investimento. Mas não deixa de ser, mais uma vez, uma plataforma para treinar e desenvolver algoritmos que se calhar um dia vão estar a procurar pessoas perdidas no mar, onde é que está determinado tipo de animal no mar, e tentar fazer o tracking dos problemas que nós estamos a criar também como sociedade, não é? como poluidores, que problemas é que nós estamos a criar a estas comunidades. Verdade. Bom ponto. E acho que é com projetos assim com grants destes e com pessoas assim a tentar resolver problemas mais sociais que vamos chegar lá. Muito bom ponto. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Obrigado mais uma vez a uma conversa muito interessante aos meus parceiros nesta aventura. Ao Vítor Santos, muito obrigado, Vítor. Foi um prazer, como sempre. Grande abraço. Grande abraço, Vítor. Grande abraço. E ao António Silva, muito obrigado. Obrigado por estas oportunidades. Fato. Eu adoro fazer estes episódios convosco e as nossas conversas têm imenso gosto, por isso muito obrigado a ambos e obrigado, claro, a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos, pois é para vocês que nós fazemos este conteúdo. Muito obrigado por estarem desse lado e pelo vosso apoio. Caso tenham temas que gostassem de ver discutidos em próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos muito interessados em ouvir-vos, por isso basta nos fazer chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o próximo episódio, nas habituais 2 semanas. Até lá. Muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.